Nem tudo é tão bom quanto parece, e Satanás quer esconder isso de você. Com toda a sua sabedoria e conhecimento a respeito da nossa natureza humana, ele faz com que acreditemos que coisas más que nos levam a pecar e nos afastam da presença de Deus pareçam ser boas e inocentes. Por isso, no vídeo de hoje eu quero te deixar alguns alertas de como ele faz isso. Mas para isso, primeiro precisamos descobrir quem é o diabo. Antes de se tornar essa figura maligna, ele já foi um dos anjos de Deus mais poderosos e cheios de beleza e sabedoria. A Bíblia diz que o Senhor amava tanto esse anjo que o vestiu com as joias mais preciosas e ofereceu a ele um lugar de destaque nas regiões celestiais. Vamos ler o que Deus disse a seu respeito em Ezequiel capítulo 28. Você era o modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia que foi criado, até que se achou maldade em você. Quem poderia imaginar que o ser tão especial aos olhos de Deus pudesse se tornar o inimigo de Cristo e fazer de tudo para que as pessoas não se aproximem do Senhor e recebam a salvação através de Jesus? E essa mudança aconteceu porque o coração dele se encheu de orgulho. Vamos continuar com a leitura de Ezequiel 28. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus, e eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo, que o consumiu, e eu reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. E desde então Satanás segue nos enganando e fazendo com que a nossa vida se torne ainda mais complicada. Acontece que ele se disfarça tão bem que consegue até fazer com que muitos duvidem da sua existência. Assim ele poderá agir com mais tranquilidade sem ser incomodado. Mas ele é muito real. Tanto é que a Bíblia diz que Jesus foi enviado ao mundo para derrotar o maligno e as suas obras. Então vamos ver as 5 maneiras pelas quais Satanás se disfarça em anjo de luz nos dias de hoje para enganar as pessoas. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar no botão abaixo do vídeo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você ativar esse sininho para que você receba todas as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, ok? Então vamos lá. A primeira maneira de Satanás se disfarçar em anjo de luz. Ele se aproveita das nossas fraquezas. No capítulo 6 do livro de Efésios, o apóstolo Paulo nos deixou o seguinte alerta: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Irmãos, o diabo é muito astuto quando o assunto é destruir vidas. Ele não mede esforços para enganar o ser humano que está em busca de uma solução para os seus problemas e uma cura para as suas dores. Para isso, o inimigo usa pessoas e mascara as coisas para parecer que elas vêm de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu em 1997 nos Estados Unidos, onde um casal dizia que havia sido enviado por Jesus Cristo para levar a alma das pessoas ao céu em um disco voador. Os líderes dessa seita conseguiram reunir um grupo de pessoas que precisavam de algum tipo de socorro espiritual e psicológico e o convenceu de que eles se encontrariam com Deus se cometessem suicídio logo após a passagem de um cometa próximo à Terra. E infelizmente foi isso que aconteceu. Na noite de 26 de março daquele ano, 39 membros daquele grupo religioso acabaram com a própria vida. E isso continua se repetindo nos dias de hoje. No mundo todo, milhões de pessoas são enganadas por Satanás e acabam perdendo a sua salvação eterna por seguirem esses ensinamentos mentirosos.
O diabo se aproveita de suas fraquezas, seus medos e suas dores para atraí-las através de seus falsos profetas, prometendo a elas prosperidade e abundância na área da vida em que elas mais precisam. E Jesus nos alertou a respeito desses falsos profetas, dizendo que eles podem levar muitas pessoas à perdição. Já o apóstolo Paulo chamou esses enganadores de filhos do diabo. Veja o que ele disse. Tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. A segunda maneira de Satanás se disfarçar em anjo de luz. Ele usa falsos profetas e líderes religiosos. Muitas pessoas têm preguiça ou não se interessam por buscar a verdade contida na palavra de Deus. E sem saber, acabam dando uma arma poderosa para Satanás enganá-las com mentiras através de pessoas que se dizem servos de Deus. Veja o que o profeta Isaías disse sobre essas pessoas que vivem buscando profecias fora da palavra de Deus. Esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenham mais visões, e aos profetas, não nos revelem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Deixem esse caminho, abandonem essa vereda, e pare de confrontar-nos com o Santo de Israel. Irmãos, as pessoas não querem a verdade, porque ela nem sempre é atrativa ao ser humano. A palavra de Deus muitas vezes fala em renúncia, em carregar a nossa cruz, e é por isso que muitos pastores que ensinam a verdade do Evangelho acabam sendo perseguidos e criticados hoje em dia. E se nós não quisermos ser enganados também, devemos seguir o conselho da Bíblia e examinar esses espíritos para ver se realmente eles vêm de Deus. E para isso precisamos analisar como os falsos pastores e líderes religiosos agem. Primeiro, eles acrescentam ou retiram coisas do texto da Bíblia. Segundo, eles inventam doutrinas que não estão de acordo com o contexto da passagem bíblica. Terceiro, eles negam que Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo em forma humana e que morreu e ressuscitou. Quarto, eles profetizam o tempo todo, usando aquela expressão, assim diz o Senhor, mas as profecias não se cumprem. E quinto, as suas mensagens contêm um falso evangelho de paz, amor, harmonia, união, mas às vezes também mostram explicações falsas ou exageradas sobre os juízos de Deus. A terceira maneira de Satanás se disfarçar em anjo de luz, ele ataca a mente das pessoas. Uma das maneiras mais destrutivas que Satanás usa para enganar as pessoas é atacando as suas mentes. E ele não perdoa ninguém, tanto é que tentou o próprio Jesus depois que ele ficou 40 dias em jejum no deserto. Vamos ler o que está escrito em Lucas capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse, se você é o Filho de Deus, mande a esta pedra que se transforme em pão. Satanás lança fortaleza sobre a nossa mente dia após dia. E se engana quem acha que esses ataques sempre se resumem a pensamentos malignos, pecaminosos. Na maioria das vezes, esses pensamentos vêm com aquele discurso que não tem nada de mais. Por exemplo, ele diz que você não precisa perdoar quem te magoou, que não há nada de mais em trair o seu cônjuge, que Deus é bom, Deus vai te perdoar, e que você pode ganhar o seu dinheiro de forma ilícita, e por aí vai. E quando nós olhamos para a tentação de Jesus no deserto, nós percebemos que ele poderia aceitar aquela sugestão do diabo em transformar a pedra em pão. Afinal de contas, ele estava com fome e não seria nada demais em comer um pouco depois de 40 dias de jejum, não é verdade? Porém, Jesus sabia que a intenção por trás daquele conselho era muito mais grave do que parecia. Satanás estava tentando fazer com que Cristo negasse ao Pai, provando que ele não era suficiente em sua vida. E o mesmo acontece conosco, irmãos. Por isso, precisamos destruir todo o pensamento mau, disfarçado de bom, que o diabo lança em nossas mentes, pois são eles que nos afastam de Deus. Veja o que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Destruam argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levem cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A quarta maneira que Satanás se transforma em anjo de luz, ele usa as pessoas da igreja. Jesus disse que Satanás é mentiroso e o pai da mentira.
E como nós sabemos disso, achamos que é fácil não cairmos nas suas armadilhas. Mas o diabo é muito inteligente, e por isso ele costuma usar pessoas da igreja, que têm boas intenções e um bom coração, para nos fazer acreditar em suas mentiras. E você pode estar se perguntando agora, mas pastor, como isso pode acontecer? É simples, é que essas pessoas também já foram enganadas pelo inimigo e estão apenas repetindo o que ele disse a elas. Eu sei que isso pode parecer loucura, mas infelizmente muitos ainda são enganados por causa da religiosidade que ele plantou em seus corações para afastá-los de Deus. Quando o apóstolo Pedro ainda não era convertido, ele foi usado pelo inimigo para tentar fazer Jesus desistir de morrer na cruz. Ele tinha boa intenção, mas ele não teve o discernimento de que era necessário Jesus morrer pelos pecadores. Caso contrário, não haveria oportunidade de salvação. Veja como tudo aconteceu. Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: "Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá." Jesus virou-se e disse a Pedro: "Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens." Então, meu querido irmão e minha irmã, tome cuidado com os conselhos bem intencionados, mas que poderão impedir você de cumprir o chamado de Deus. Se alguém disser algo que você não concorde, ore pela vida dessa pessoa e peça ao Senhor para abrir os seus olhos espirituais. A quinta maneira que Satanás se disfarça em anjo de luz: ele nos envolve com as coisas deste mundo. Nós vivemos em uma sociedade totalmente competitiva, consumista, que exige resultados rápidos e que não perdoa quem fica para trás. E por causa disso, nós somos obrigados a trabalhar cada vez mais, a estarmos cada vez mais conectados com o mundo digital e, consequentemente, temos menos tempo para as coisas de Deus. E é aí que Satanás entra. Ele aproveita que nós estamos ocupados com as coisas do mundo e que o nosso relacionamento não está tão fortalecido para se disfarçar de anjo de luz e destruir a nossa vida espiritual. Foi por causa disso que Jesus contou aquela parábola do semeador. Ele disse que muitas pessoas, por causa da falta de tempo para Deus, são como uma semente que é jogada pelo caminho e comida pelas aves antes de brotar na terra. E ele estava se referindo a Satanás, que sempre está querendo roubar a palavra de Deus do nosso coração. Então, quando nós focamos nas coisas deste mundo, nós ficamos fracos espiritualmente e nos tornamos um alvo fácil para o inimigo. Então ele nos envolve com muitos problemas para resolver e assim não temos força para buscar a Deus. Então, se isso está acontecendo com você, é hora de você parar tudo o que está fazendo e voltar para a presença do Senhor, crendo que se Ele não colocar a mão, tudo será em vão. Amém? Veja o que está escrito no Salmo 127. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Irmãos, nós precisamos ficar atentos com as artimanhas do diabo, porque ele é astuto e está sempre se disfarçando de anjo de luz. E a melhor maneira de nos livrarmos dos seus enganos é buscar a Deus continuamente em oração e através da sua palavra. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares. Eu vou deixar aqui na tela 2 vídeos para você assistir. Eu tenho certeza que vão te edificar bastante na caminhada com Deus. Eu te espero então no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.